eu acho muito massa, tá ligado? Porque aí a gente tá chegando em nós mesmos, produzindo nós mesmos e fazendo esse corre acontecer. Porque, tipo, É, pô. eu entendo, tá ligado? Quando a gente fala em relação a fala de produtoras, fala de equipamento e locais. Mas, mano, na minha opinião, assim, não tem coisa melhor você produzir com os seus, tá Com ligado? nós, Porque, tá é. ligado? A visão que eu tenho passar, porque você tá fazendo aquele bagulho ali que o capitalismo e os exploradores tiraram da gente e voltar pra nós mesmos, tá Exatamente. Tirar ligado? eles um pouco de tempo, né? E fazer a moeda girar entre a gente, né? Fazer a moeda girar entre a gente de uma forma saudável, de uma forma produtiva e outra, fomentando a cadeia produtiva sergipana, um fomentando com o outro, porque acredita no trabalho, eu acredito no seu trabalho enquanto apresentador, você acredita no meu trabalho enquanto produtor musical, vamos que vamos, é só força, entendeu? Então isso é muito importante para o fomento sergipano, para o fomento e para a valorização que a gente tem, a admiração, quebrar barreiras. Às vezes a gente acha um artista foda, tem uma admiração, mas às vezes nem sabe que tem essa admiração, porque precisa de um tempo. Só precisa de um tempo, só precisa de uma produção. Pô, vamos fazer uma música, pô. Pô, gostei muito de você, vou te dar uma canção. Vou te dar uma mix e uma marcha de presente. Vamos fazer. Criar conexões, criar laços com pessoas que a gente admira distante ou que a gente acha legal, entendeu? Então isso é muito importante mesmo. Por mais que você admire distante, você, não, pô, vou fazer um trabalho com esse cara porque o trabalho dele já é foda, entendeu? E ele é sergipano, entendeu? Então a gente abre portas de emprego pra gente mesmo, mano. Tá ligado? É nós por nós, pô. É a cadeia produtiva fomentando É, nós. E o e, capitalismo lá, ó. tipo, é foda, tá ligado? Essa parada que você tá dizendo, porque é assim que a gente começa a quebrar o que o sistema faz com que a gente não tenha, tá ligado? Sem brincadeira, sem resenha. Isso daí fortalece a nós mesmos. Porque o sistema ensina a gente a se degladiar, mano. Coloca como se a gente tivesse numa competição. E quando a gente faz essa parada, um exemplo, você mesmo falou em relação a você sabe produzir, você faz tudo. Mas se você tem a oportunidade de ir nesse outro mano aí que já é seu brother, que já é da mesma fita que você já vai lá produzir no bagulho dele, mesmo você sabendo fazer tudo. Se Cara, você tiver uma oportunidade, você vai lá. Por ele que quê? fez a mix do meu EP, velho. Por Só pra você quê? ter noção. Porque isso tem a ver com a parada que eu tô dizendo. Quebra. Tá ligado? Quebra, tio. Exatamente, pô. Porque fica assim, não, eu vou fazer só pra mim, só eu faço. Não, pô. Além de eu acreditar no trabalho de Braga, que ele, pra mim, ele me ensinou muita coisa, cara, também. Ele é um puta produtor, Nossa, Braga tem uma história incrível, velho. Tá ligado? Tem uma história incrível. Fez faculdade de áudio em São Paulo. Ele tem uma história maravilhosa. Não pela faculdade, mas por todo o conhecimento, pela essência dele, entendeu? E pela capacidade dele. Ele e JB foram pessoas que eu fui atrás no meu EP. Não consegui fazer com JB, mas tô devendo. Uma canção vai ser feita com JB dessas cinco. E as três foram feitas com Braga. Por que eu chamei ele? Por esse motivo principal que você falou. E o segundo, a admiração, pô. E o terceiro, mano, porque eu sei que ele vai tirar o som que eu quero. Eu tiro, mas eu quero dele. Eu quero ver dele, entendeu? Eu quero sentir ele tirando som pra mim, ele fazendo a mix pra mim, entendeu? E eu sinto a necessidade de abranger uma equipe, velho. Ninguém faz o audiovisual sozinho, é uma equipe. Então isso é muito importante. Tem um engenheiro de áudio, tem um produtor musical, tem um apresentador, tem um road, tem um fotógrafo. Cara, isso é lindo, velho. Quando isso é entre os nossos, como você falou anteriormente, isso é lindo, mano. Isso é maravilhoso. É igual um programa, vou dar um exemplo aqui do programa aqui. A gente fica se degladiando pra. Ai, TV Sergipe, perdão, tá falando citando nome. Ai, TV isso, canal aberto, não sei o quê. Enquanto a gente faz uma puta divulgação de uma parada dessa aqui, e tá todos os nossos que é alternativa, a gente precisa dos nossos vendo isso acontecer aqui agora em tempo real. Entendeu? É lógico que a gente precisa de toda a massa, mas a massa tá alienada, ela tá lá no SCTV agora. Ela tá no Globo, no Jornal do Nacional. Quem tá aqui é o nosso. Então, a gente fomentando por nós, por divulgando por nós, isso é perfeito. A gente não precisa de muito, velho. A gente precisa de nós. Nós por nós, tá ligado? Isso aqui, pra mim, é a maior audiência. Tem vários amigos meus aí online vendo a parada. Então, isso é a maior audiência. É isso, Vendo é e isso que que ele vão ver, né? Que precisa. vai ficar salvo aí a vida, Conhecendo a tá história ligado? que muitos me veem cantando, não, a nova geração, que eu tenho quase 40 anos, pô, a nova geração que não me conhece, tá ligado? Que me vê direto. Meu, Até a galera que ele viu lá em certas bandas, um exemplo, Nato Libertário mesmo, um exemplo, Gafanhoto, eu escutava Ato Libertário, curtia, já fui pra certos shows que Robson Lira veio, tá ligado? E tipo, a gente tinha, eu tinha a figura central de Robson Lira na visão de saber quem ele era. Mas juro pra você que eu não me lembrava de nenhum integrante da banda, da Ato Libertário, mesmo
mesmo sabendo que eu tenho uma afinidade muito grande com aquelas pessoas. Eu conheci isso com o Rodrigo, quando o Rodrigo Mago, eu me bati com o Rodrigo Mago no meio da rua, a gente já começou a trocar ideia. E dali, mano, a gente já foi, criou uma amizade do nada. E depois ele falou que tinha feito parte da Ato Libertária aqui. E eu peguei e fiquei bem assim, porra, velho. Bem assim foi, ele falou Desde o de, início, bem desde assim o ele início. falou de você. Bem assim ele falou na questão de você, tá ligado? E tipo, uma parada que a gente, às vezes a gente até sabe o seu som, sabe o que você fez, a tocada, mas não sabe quem você é. Exatamente, pô. Por causa dessa parada que eu tô falando. Se a gente tivesse feito local de mídia, nós, que nem essa parada de mídia, produção do audiovisual, nós. Tô precisando de um baterista, tô precisando de um violinista, tô precisando de um tecladista, nós. Se a gente fizesse isso, a gente conseguiria fazer com que os nossos conhecessem os nossos toda a Com vida. certeza, pô. Por isso que eu sempre acho importante ir para qualquer entrevista, seja underground ou não, seja alternativa ou não, o importante é isso, pô, tá ligado? É a gente fomentar entre a gente, é fazer conhecer. Tem gente que me vê filmando direto, que eu faço trampo pra Tchê, né? Eu filmo a galera do reggae, eu faço trampo pra Reação, eu trabalho na banda Reação, trabalho como road, como filmmaker, editor, principalmente como filmmaker, videomaker. Tipo, uma galera me vê fotografando, a galera me vê filmando, a galera me vê de road, carregando instrumento, carregando cabo, a galera me vê tocando um barzinho MPB, depois me vê tocando um reggae. Quem me viu tocando rock, então tem um monte de gente, como eu falei da nova geração, perdão, como eu falei da nova geração, que nem sabe quem eu sou, cara, só me vê, sabe que eu sou o Timarinho e tal, mas não sabe da minha história. Então isso é importante, eu falar um pouquinho da minha história pra galera, pra gente se conhecer e ouvir outras histórias E aqui. o pior de tudo, que Tinho nem fala, que ele tocou em várias bandas grandes, né? Também daqui do Brasil, né? Toquei em Que bastante ele não banda. fala, ele é que nem o Mago. Algumas coisas eles não falam, mas o cara trocou em bandas. Eu sei que não é a mesma coisa das bandas em relação à banda que você fez com o seu primo, as tocadas no busão com o Rodrigo Mago. É outra parada mesmo, não tem a mesma rentabilidade. É, Porque tocar em banda grande também tem todo o quesito da gente sabe, né? O capitalismo faz isso, que nem eu desafio pra falei, ele joga caramba, nós contra nós mesmos, tá joga, ligado? joga. Aí eu dou muito valor, cara, dou muito valor ao espaço aí do Histórias Periféricas, a esse espaço, o diálogo é muito importante, o conhecimento, sabe, a fala. A gente tá aqui falando coisas, conversando abertamente da minha vida, da minha história enquanto artista. Isso é maravilhoso, pô. Ver geração nova, geração antiga, pessoas mais velhas do que eu, que já me conhecem, que me viu na Rua da Cultura, que me viu na onda, que me viu ontem, que me viu há 20 anos atrás. E, Saber de toda a minha, do meu trajeto é muito importante, mas porque vão continuar me vendo. você sabe que a visão também, pô, é sobre aquela parada. Às vezes o cara lhe saca pelo que você tocou, o cara lhe saca de você estar num espaço, o cara lhe saca, mas não sabe quem é você. E a história também. Então, a história. Sabe o que você faz, mas não sabe a história. E não sabe, às vezes o O cara, não, roteiro. que não lhe falei, o cara não sabe quem é você. Um exemplo, a questão de ato libertário, de eu escutar, de eu presenciar no show e eu não sabia quem era você e o Mago, pô. E o Robson ele dava essa liberdade, né? Ele apresentava a gente, cada um fazia um solo, né? Tinha essa performance no ato libertário, né? E coisas que nem essa daqui, as mídias underground, as mídias que são feitas por nós, tanto as produções de musicais, tanto as produções de audiovisual, tantas produções de programas, as produções de coletivos, os eventos de rua. A gente estando com a gente, nós nos conhecemos e nos divulgamos. E é isso o importante. Porque por mais que o Ato Libertário já tenha aparecido na TV Sergipe, na Globo, É, tocou em onde for, festival, né? Bastante. meu afeto com o Ato Libertário foi no dia que eles vieram aqui, pro Eduardo tocar, tá ligado? Desse dia em diante eu vim saber quem era o Ato Libertário. Pôde ter acesso a Obviamente algo que é seu, da sua terra, né, velho? que às vezes a gente escuta e não sabe nem que é daqui. É, Às vezes a gente escuta, conhece e não sabe quem é Tim Marinho. É isso que eu tô dizendo. Nós temos que continuar com essa parada de fazer nós por nós. Que aí a gente quebra o sistema. Porque quando você abre uma propaganda de uma mídia digital grande, quando você abre uma propaganda de uma televisão, é chamando o quem eles querem. Mas o que quebra o sistema é nós, porque nós vamos divulgar nós. E nós vamos produzir com nós. Nós vamos fazer eventos para nós. E isso daí faz com que a gente se conheça. E é isso que transcende as com gerações. certeza. E a cultura também, pô. Eu acho que ela só, de fato, é cultura quando isso acontece, irmão. Perdão falar isso, pode ser um pouco ignorante falar isso, mas, tem mais a gente faz a arte e a cultura. Faz, cara, mas assim, além desse detalhe importante que a gente acabou de falar aqui,
tem um outro detalhe que pra mim conta muito, apesar da cidade ser pequena. A segregação artística, cara. Isso é foda também. Talvez essa falta de conhecimento, de uns conhecer os outros, o acesso, essa importância toda, esse acesso todo, a galera não ter esse acesso, não conhecer, talvez gere isso também, porque tem o egocentrismo, tem coisas que são humanas, sentir, tá ligado? Tem coisas que é humana, é do ser humano. E isso corre muito na veia do artista sergipano. Uns até brincam dizendo que é a maldição do cacique Serigi, né? Eu até brinco também com isso. Mas é de forma de brincadeira, é claro, né? A gente sabe da história do cacique. Mas, ser bem sincero com você, velho, tem a questão da segregação artística. E é na alternativa que eu tô falando. Então, é importante isso, é importante ter mais disso. E é importante a gente abraçar nós mesmos, fazer questão de conhecer. Sei lá, vim falar assim com você, mano, na internet mesmo. E aí, mano, eu quero ir aí, velho. Eu vi lá a matéria do mano lá também, eu quero também falar, velho. Eu quero me expor, eu quero que as pessoas me Isso Isso é acontece direto, importante, mano. pô. Então, mas por que acontece? Porque tá acontecendo isso. Isso tá sendo um Mas puta, é um então, mas gancho. acontece isso, mas muito do que você falou, a maldição do cacique Seregi, que a galera fala assim, essa brincadeira. Mas isso daí, galera, não pasmem nem pense. Isso aí é o sistema, mano. O sistema joga nós contra nós. Existem pessoas que eu vi quando começou como artista, e essas pessoas já se negaram a vir aqui, essas pessoas já meteram louco, já botaram É, bolsa. corrompe, velho, E corrompe. isso aí, mano, O isso sistema é o corrompe. sistema, mano. Eu É o sei sistema. disso. E a Mas, culpa é do mas sistema. o sistema que atacou as pessoas faz com que as pessoas tenham esse tipo de ação. Mesmo elas tendo plena consciência. E a plena consciência faz com que você não deixe essa ação tomar conta de você. O sistema é o sistema, mas a plena consciência de que você precisa somar culturalmente com os seus, cara, isso é, para mim é meio que uma obrigação. Entendeu? Isso é meio que obrigação. Eu também fiz parte do sistema. Eu também me senti de uma forma segregada em alguns momentos da minha vida, tá ligado? Numa outra fase da minha vida, até a maturidade chegar, claro. Mas não pode, cara, não pode, entendeu? A gente tem que ser admiradores de nós mesmos, tá ligado? Mas aí é que tá. Então, mas é como eu tô falando. Eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Eu também vou sentir isso, é mais de sentir. Mas a gente sabe muito bem que a culpa é do sistema. O É, a sistema faz culpa isso, tá geral, ligado? sim, a culpa É geral, isso. sim. E em relação a galera fazer isso, a gente também tem que entender que existem pessoas que têm a mentalidade de conseguir alcançar certos tipos de coisa. E tem coisas que a pessoa não vai conseguir tão rápido. Tem pessoas que não entendem. Alguns posicionamentos mesmo de quem é mais avançado em algumas paradas nessa questão aí, as próprias pessoas ao redor elas não vão entender. Às vezes quem é avançado nessa questão aí, irmão, vou ser bem sincero, às vezes tá aí atrasado. Eu não Não, vou mano. citar nomes aqui. Não, eu entendi. Avançar, eu tô falando avançado na questão de pensar dessa forma, que a gente tem que fazer nós por nós e fazer esse giro, que é isso que quebra o sistema. O que faz a gente quebrar o sistema é isso. Então, tá, é isso, esse é que é o avanço. Pensar, usar o que o sistema nos dá só ao favor próprio ou a favor dos seus, né? Que nem existe essa parada da pessoa dizer isso. Isso não é tá avançado, não, nego. Eu sei. Tá avançado é você se recusar de fazer algumas coisas, mesmo você tendo um ganho momentâneo daquilo dali, porque você sabe que no contexto geral aquilo ali não vai ser bom. Porque é isso que importa. Você Importa é o tendo, nós por nós. você tendo um álibi de sobrevivência, né? Porque imagina, você recusa uma parada, você recusa uma parada e você chega em casa e você não tem comida. Porra. Entendeu? E isso daí são Entendeu? consequências. Aí é uma rasteira péssima do sistema, tá ligado? Aí não dá pra você simplesmente falar assim, se prostituir. Não dá, cara. Não dá. Mas aí, Não dá. mas Você vai comer. a questão que você está falando, não estou falando em relação a julgamentos, Não é nem julgamento, atitude. não. Eu não Não, falo não, não, julgamento, nem não. julgamentos de terceiro, nem julgamento de si próprio, nem julgamento de. Nem coisa. Porque é um julgamento quando a gente coloca rótulos e escolhas de certas paradas. É um julgamento. Eu não estou falando disso, não. Não estou falando de atitude, não. Pra mim, no contexto geral, quem tá errado é o sistema, porque eu sei que é ele o causador de tudo. Mas eu falei de segregação artística. Aí você falou que é o sistema. E eu cheguei pra você e falei que em partes é o sistema. Cara, não é só o sistema. Eu respeito sua opinião. Eu vou falar Eu enquanto sei. artista pela minha bagagem, pelo que eu vivi e o que eu tô vivendo ainda. Eu não vou citar o nome de artistas aqui, mas tem artistas aqui que não é o sistema, não, cara. Vou ser bem sincero, olhando pra câmera. É segregação, sim, velho. Eu converso isso com outros artistas mais velhos e mais novos, que pegaram a visão, que a geração nova é a geração da visão. A informação tá aí, a comunicação tá aí, a tecnologia tá aí. Pra quem quiser pegar a visão. Tem segregação, irmão. Eu tenho por que falar isso. Não, isso não é pessoal, não, velho. Isso não é rótulo, não. Isso aí tem segregação, pô. Tem alguma coisa ainda no artista, principalmente no antigo,
tá ligado? Que tá ligado ao ego, claro, tá ligado a algumas coisas que são das vaidades do ser humano. Que não deixa, mano, engrenar, tá ligado? Que não deixa engrenar. E não é sistema, pô. Não é sistema. Eu provo que não é sistema, tá ligado? E não é só por uma condição de vida, não. Não é só por você ter, eu tenho uma condição de vida, eu tenho uma péssima condição. Não, pô, é da pessoa mesmo, é do ser humano artista. Sergipano. Tem. Pouco, mas tem, irmão. Tem. Pode ter certeza que tem. Não tô falando isso pra criar nada, não tô querendo causar com nada, eu tô sendo realista, porque assim, 90% dos artistas comentam isso comigo. A vida toda, os mais novos comentam, Rodrigo Mago comenta, todo mundo comenta, pô. É um déficit da cultura daqui. E eu respeito sua opinião e também falo que isso aí que você está falando existe, mas o causador principal, o causador de tudo só acontece dessa forma por causa do sistema. E a visão que nem eu falei, tem pessoas que não vai concordar, tá ligado? Que ser mau caráter ou se tornar mau caráter por conta de quê? O se tornar mau caráter. O se tornar errôneo, ou também ter a possibilidade de acertar depois de errar. Isso tudo é causado, o causador é o sistema. Porque é o sistema que proporciona isso aí. Que nem você falou, o cara vai se negar disso daí, mas vai passar fome. E isso daí é o menos. E o cara se proporcionar aquilo dali e fazer outro passar fome, que isso também acontece. Acontece, pô. E é sobre isso que você está falando, só que no contexto geral, o causador disso aí é o sistema, irmão. O causador disso aí é o sistema. Eu não acho que no contexto geral seja, não, tá ligado? Eu acho que no contexto geral seja Eu em respeito o que partes. você tá Não, eu falando. também respeito, eu acho que é em partes. Eu acho que é em partes, cara. Eu Eu acho que é em respeito o que você tá partes. Eu não falando. acho que é só no geral. Tem músico, tem gente. A gente não pode ter, velho, uma parada muito. A gente não pode romantizar. Eu vou dar minha Isso, não opinião. pode Eu romantizar. não gosto de romantizar a arte, não. Principalmente na minha terra, cara. Eu tenho 25 anos de arte, de que eu vivi a arte até agora e continuo vivendo e espero viver mais. Tá ligado? Esses 25 anos de arte aqui não é pra estar chegando aqui agora e tá definindo fulano e ciclano, não. Não, eu tô falando da realidade que eu vivo, do que eu sinto. Que eu sinto e sei que não é só o sistema. Cara, tem coisa de gente ali que o sistema não beneficiou em nada em relação à arte. Nunca beneficiou em nada, tá ligado? Que é coisa que vem de dentro da pessoa ali. Então, são poucos, mas são. Incomoda? Poucos. Incomoda por quê, Tinho? Porque incomoda, porque esses poucos estão aí na cena até hoje, mano. Tá ligado? E mano, enfim. Tem sanguessugas também, mano. Infelizmente. Então, esse contexto que você tá falando, que nem eu falei, eu respeito. E eu sei o que você tá falando. Eu também tenho essa revolta com individuais, com algumas pessoas que fazem certos tipos de atitudes, mas é que nem eu Sem rótulos. sem Sem rótulo, rótulos, sem mas quando a gente fala, a gente tá falando de acontecimentos e personas e coisas que aconteceu e que Que acontece. acontece cotidianamente, Então, não é só individualismo, não é que acontece mesmo. Não é então, só, mas, não mas é é um só no contexto individual, individualismo. mas não deixa de ser individual, porque é a sua, um exemplo que nem eu tô falando, porque é a visão direta sua Minha e de um quem monte de passou artistas. e Não, de de quem vários passou artistas, por vários e de quem artistas. A passou. nova geração tá bufando do hip hop. A não ser que os artistas venham aqui ou não tem coragem de falar, ou outros não querem falar, ou outros O que nem é perceberam. bufando? Bufando, urrando. Quando a pessoa tá urrando, sabe, bufando. Não, mas Galera sim, mano. Tem não uma entendi. galera assim. Com o mesmo pensamento que eu acabei de Mas não, mas falar. eu não tô falando em relação a isso, não. Eu Não, tô porque você falando. falou, é uma coisa individual sua. Não, é Que uma você ou coisa talvez outro individual artista. nossa. Quando, Talvez um outro artista também esteja passando e é tal. sabe por que eu falo que no contexto do sentir é individual nosso. Individual nosso, não é individual seu nem meu. É individual Sim, nosso, do nosso. sentir em relação Do à arte, sentir é né? nosso, mas em relação ao o causador daquilo dali, na minha visão, Que é o sistema. isso. O sistema que faz com que a gente chegue a tudo isso que a gente está passando, por mais que as atitudes, que nem eu falei, em um contexto de um exemplo, de um exemplo. A pessoa não nasce mau caráter, ela se torna mau caráter. E o causador daquilo dali é o sistema. A pessoa não nasce com aquilo ali. Ninguém nasce. Ninguém nasce com nada. Ninguém nasce. É o que eu tô falando, ninguém nasce. Então, por isso que eu tenho esse contexto dessa linha de raciocínio. Mas eu respeito todas as linhas de raciocínio, Sim, eu Tinho. Tá também. ligado? Tá ligado? Eu Também. respeito Até todas as porque eu linhas de continuo vivendo o que eu raciocínio. tô expressando aqui, né, cara? Se Com eu não tivesse vivendo, certeza. eu não iria falar uma baboseira. Eu tô falando realmente coisas que. E outra, eu tô falando dessa forma aqui, que eu gosto de conversar pra caramba. Para não Mas citar não me também pessoas. atinge mais, não, cara. Porque assim, eu tô fazendo um trabalho tão belo, assim, eu já me encontrei enquanto artista, entendeu? Você já superou, né? Eu O já que rodei, eu passou. só não fui pro norte, velho. Já rodei aí esse Brasil todo, e norte e o sul.
O resto já fui, graças a Deus, já dei o meu rolê, vivi em vários estados, tive experiências incríveis, tudo com a arte. E não só, eu não me sinto realizado porque eu viajei, só dei um exemplo, porque é bom viajar, ter esse conhecimento, conhecer pessoas, vivenciar outras coisas. Mas eu já me encontrei com outro artista, entendeu? Eu só falei porque eu achei importante as câmeras, Não, eu e é achei importante a importante cena você. sergipana ouvir essa E é opinião, entendeu? importante você passar a sua visão, mano. Porque Então, a a cena gente sergipana tem. eu vi essa É opinião do Tim importante sua Marinho, né? visão. Até porque tem, sei lá, não sei quantos por cento que nem me conhece. Então, entender um pouco dessa minha fala, entender um pouco do que eu penso é interessante. E a gente respeitando as nossas opiniões, claro, pô. Com certeza. Que nem eu falei no começo da fala. Existem posicionamentos meus que a pessoa não vai concordar. Existem posicionamentos que você vai concordar. Isso aí é normal. É do ser humano. Entendeu? Posicionamentos que não afetam nem nada e ao redor, né, mano? Só vai afetar dependendo das nossas atitudes, né? É por isso que eu falo a visão desse compartilhamento do nós por nós. Que é o que faz quebrar esse sistema. É o que É, faz quebrar essas somar, paradas multiplicar e dividir. entre nós. Entre nós. Não, entre nós, a gente tá falando de nós, pô. É A gente tá isso. falando da nossa cena. É Dividir isso. jamais, ou subtrair jamais.